Olá, estamos aqui hoje com Matheus Malman, aprovado no cargo de delegado da Polícia Federal, e ele vai contar um pouquinho sobre a sua caminhada até a aprovação. Matheus, seja bem-vindo, muito obrigada por vir aqui dar essa entrevista pra gente. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo essa entrevista. Quantos anos você tem? A sua formação a gente já sabe, né, por causa do cargo, e também conta um pouquinho do seu currículo, assim. Meu nome é Matheus Malman, eu sou gaúcho de Porto Alegre, sou policial penal e tenho estudado para concurso público desde 2017, embora eu já tenha um histórico com concurso desde muito cedo. Eu estudei em colégio militar, então com 9 anos eu já prestei concurso para estudar no colégio militar. Lá eu estudei ensino fundamental e médio. E quando eu tinha 17 anos, fiz o meu primeiro concurso público, que foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Passei no concurso, porém acabei não assumindo, optei por cursar Direito e fazer o CPUR, que é uma preparação para oficial temporário combatente do Exército Brasileiro. Durante esse tempo, como oficial temporário, então fiz a faculdade de Direito, fiz uma especialização em Ciências Criminais, e logo depois da minha especialização, comecei a estudar para concurso voltado para a área policial. Comecei estudando inicialmente para o cargo de oficial da Polícia Militar, tendo em vista que eu tinha uma experiência militar já de vários anos, e também era um cargo privativo de bacharel em Direito, então me interessou a parte jurídica também do cargo. Fiz o concurso de oficial da Polícia Militar de Santa Catarina em 2017, que foi anulado porque teve uma fraude no concurso. Depois fiz o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, foi reprovado. No ano seguinte, fiz novamente o concurso para oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, fui aprovado nesse concurso em 5º lugar, porém, ao longo das etapas, acabei sendo reprovado no exame psicotécnico. E, em seguida, eu estudei para o cargo de policial penal, lá em Santa Catarina também. Acabei sendo aprovado em 4º lugar no concurso, que é o cargo que eu exerço atualmente. E desde então, desde a aprovação no DEAP de Santa Catarina, eu tenho estudado especificamente para o cargo de delegado. Deu em torno aí de 1 ano de estudo voltado específico para esse cargo, né, que é um cargo jurídico e policial. E agora fiz o concurso mais recente aí da Polícia Federal, que acabei sendo aprovado aí nas primeiras etapas. Parabéns pela sua aprovação e por esse histórico muito grande de concursos. Tu já é especialista, então. Mas assim, o que eu queria te perguntar era que já que tu já é policial penal, tu começou desde cedo nessa área do Colégio Militar, que é uma prova bem conhecida lá em Porto Alegre, uma prova que é concorrida, e tu desde cedo já fez ela com 9 anos. O que te fez fazer essa prova e começar a escolher a área da polícia? Tu acha que isso foi te guiando para a área policial? Com certeza, minha experiência com o Exército me oportunizou conhecer diversas atividades, também uma atividade de polícia, e também a minha formação em Direito acabou me direcionando para essa área. Eu me interessei muito pela área do Direito Penal, processo penal. Acabei, por isso, fazendo a especialização em Ciências Criminais e, desde então, eu tinha interesse na carreira policial, né? Primeiramente, por ser uma carreira de Estado, né? Uma carreira que o policial, hoje em dia, é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão, então é o primeiro agente estatal a garantir todos os direitos fundamentais previstos na Constituição, e é quem está mais em contato com realmente a população, prestando o serviço que é essencial para todo mundo, né? E como tu começou assim a se preparar para esse cargo de delegado da Polícia Federal, que é um cargo tão concorrido, a nota de corte tão alta, como que tu começou a se preparar e como foi o decorrer dessa preparação? Eu iniciei o meu estudo voltado para delegado no início do ano passado. Inicialmente estava para sair um edital de delegado do Paraná, né, delegado da Polícia Civil, e eu voltei meus estudos para esse edital, né, fiz a preparação aqui com estratégia, segui a trilha estratégica, que é um material já direcionado com os assuntos que devem ser estudados dia a dia, e voltei minha preparação para esse edital.
edital da Polícia Federal, ele foi lançado só esse ano, né? Então, eu comecei a estudar as matérias específicas para delegado federal no início do ano, né? Direito previdenciário, internacional, tributário foram matérias que eu estudei depois. Porém, como não são tantas questões, acredito que eu consegui absorver o conteúdo de forma rápida também. A questão de conhecer o ordenamento jurídico como um todo também facilita bastante o estudo, né? Você falou das trilhas estratégicas, né? E como tu conheceu estratégia concursos e como que tu fez essa adaptação? Porque tu disse que teve que incluir matérias novas na tua preparação. E a trilha, ela é um negócio que vai dando as tarefas ali, vai se adaptando. Tu fez alguma adaptação para incluir essas matérias? Como é que foi? Sim, eu esgotei o edital da Polícia Civil do Paraná para delegado e diversas vezes repetia os materiais, né, os PDFs, videoaulas algumas vezes, não em todas as matérias, né? E depois fiz uma adaptação assim que saiu o edital da Polícia Federal. O cargo de delegado da Polícia Federal é um cargo que me interessava mais, me interessa, né? E seria o meu cargo fim, provavelmente não vou estudar para outro concurso, é um concurso que me interessou muito. E eu fiz a adaptação inicialmente estudando só as matérias específicas, porque são matérias que eu nunca tive contato antes. E depois, mais adiante, fiz uma revisão de todas as matérias do direito, né? E a minha preparação foi rápida, mas foi bastante intensa, assim. Muitas horas de estudo por dia, né? Não tinha fins de semana, feriado. E quais os materiais que tu mais utilizou no Estratégia? Foi o PDF, a videoaula? Tem tantos materiais, tantas opções, às vezes, né? O aluno, até quando ele entra, a trilha estratégica também é uma ferramenta muito boa, porque tu fica perdido, às vezes, de tanto conteúdo para achar ali o que estudar. O que tu utilizou mais? Eu utilizei muitos PDFs, primeiramente para esgotar a matéria, então esgotei toda a matéria com os PDFs. Videoaulas eu utilizei em algumas matérias específicas, para a Polícia Civil, por exemplo, como Medicina Legal. Algumas matérias que são muito visuais, então é interessante assistir a videoaula, né? As trilhas estratégicas eu comecei a utilizar inicialmente para organizar os meus estudos, aquilo serviu para me dar uma organização. E na sequência também a pessoa começa a fazer um estudo mais direcionado para as matérias que a pessoa tem mais dificuldade. Então foi isso que eu fiz na sequência, né? Utilizei também as rodadas estratégicas, que são materiais que o Estratégia faz, voltados para assuntos mais aprofundados dentro das carreiras jurídicas, né? E também muitos simulados. Minha reta final ali, os últimos meses, a maior parte da minha preparação foi por simulados. E como tu fazia esses simulados? Tu tinha um dia da semana para fazer? Tu utilizava alguma estratégia para já utilizar no dia da prova essa estratégia que tu fazia nos simulados? Minha preparação a longo prazo foi fazendo simulados uma vez por semana, no domingo. E depois, na reta final, eu acabava fazendo simulados mais vezes por semana, em torno de 2, 3 simulados por semana, né? E muitas questões também. E como foi com a sua família? Assim, você é casado, tem filhos? Como é que foi essa situação de quando tu começou a estudar para esse concurso, que é um concurso que exige mais do candidato, que ele tem que se preparar mais e que exige bem mais dedicação? Nesse quesito foi muito tranquilo, porque eu sou solteiro, não tenho filhos, moro sozinho, então eu conseguia dedicar a maior parte do meu tempo para os estudos, né? Na Polícia Penal, lá nós temos uma escala que é de 24 por 72, então eu cumpria as 24 na penitenciária. Quando eu retornava, os 3 dias de folga eram estudando, então eu consegui fazer um estudo bem focado, bem direcionado. E tu fazia revisões? Como é que eram essas revisões? Porque tem candidato que acha que tem que correr com o edital e acaba deixando a revisão ali meio de lado. Tu tinha alguma técnica, algum esquema para fazer essas revisões? Eu particularmente não fazia revisões. Porém, a trilha estratégica, ela tem, dentro do próprio material, algumas revisões já direcionadas, né? Quando eu seguia a trilha, daí eu fazia essas revisões direcionadas. Mas o meu estudo, fora das trilhas, era feito sem revisão. Eu esgotava um conteúdo e depois iniciava novamente.
a repetição acaba sedimentando o conhecimento. Então, é uma coisa que é interessante fazer revisão, porém eu não vejo como essencial. Cada um tem a sua forma de estudar que funciona para a pessoa, né? E quais foram os maiores erros e acertos que tu teve, assim, durante a tua preparação? Hoje, refletindo, eu vejo que o maior erro meu e também de muitos concurseiros é ficar trocando de material. Então, a pessoa inicia estudando por um livro X, depois troca para o PDF Y, depois vai para a videoaula Z. Então, isso é uma coisa que atrapalha muitos estudos. É bom pegar um dia, organizar todo o seu cronograma de estudos, verificar qual material vai utilizar. O Estratégia tem excelentes materiais direcionados, então seguir com aquele material até acabar, pelo menos, né, o conteúdo, e para depois aprofundar mais o conhecimento, né, com questões diferentes. Mas eu acho muito importante não ficar trocando de material toda hora. E um dos meus maiores acertos, eu acredito que foi o sacrifício que eu fiz, né, que muitas pessoas achavam que era demais ficar estudando, sexta-feira de noite, sábado, domingo, mas para mim, agora hoje eu vejo que valeu a pena. É um estudo que é durante um tempo e depois você vai colher os frutos daquilo o resto da sua carreira. Então, eu acho que valeu muito a pena esse sacrifício que eu fiz. E qual foi a tua maior motivação? Porque o concursado, para ele voltar a estudar, depois que tá ali, que dizem que é o local ali no quentinho, tu tá acomodado naquilo, da onde que tu tirou essa motivação para voltar a estudar e estudar num concurso que exige tanto? A questão é que eu nunca me acomodei. Eu sempre visava o cargo de delegado especificamente, né? Então, esse concurso da Polícia Penal que eu já fiz pensando em estudar, continuar estudando, né? Mas é um cargo excelente que eu gosto muito da profissão e é uma experiência também que vai me ajudar muito depois no exercício da minha profissão como delegado. E isso de ficar fazendo concurso até chegar no concurso almejado, tu acha que então é uma boa tática, porque tem muitos candidatos que às vezes ou escolhem os concursos dos sonhos ali para ficar só focado naquilo, tem outros que tentam outras áreas. Então tu acha que para quem está assistindo, tu acha que é uma boa eu começar a estudar por concursos menores e ir subindo até chegar ao topo? Eu acho que cada um tem uma realidade diferente, né? Eu, particularmente, eu era oficial do Exército e finalizei meu tempo de serviço, eu iria ficar desempregado. Então, eu precisava, né, fazer um concurso. E esse concurso da Polícia Penal, para mim, foi excelente, me proporcionou uma experiência muito boa. E eu acho que se a pessoa tem condições, tem uma família que pode, digamos assim, bancar os estudos dela, eu acho que daí sim ela deveria estudar direto para o cargo final que ela almeja, assim, para o resto da vida. Mas se a pessoa tem necessidade de ter ter uma renda, de se manter sozinho, né? Então eu acho que seria interessante a pessoa fazer concursos, claro, dentro daquela área que ela direciona, né? Por exemplo, eu fiz um concurso dentro da área policial, né? Que era o meu interesse. Então tu acha que tem que seguir aquele foco, né, também? Claro, Pelo claro, menos. não posso. Eu acho que, por exemplo, eu fazer concurso para a área financeira não teria nada a ver, né? Porque sairia do foco, né? Mas dentro da carreira jurídica também Sim, também. procurar um foco. Uhum. E qual foi, assim, a parte mais difícil, assim, da tua preparação? Aquele obstáculo, assim, que que foi difícil, assim, para te superar ali? Para mim, o ano de 2017 para 2018 foi particularmente bem difícil. Foi aquele concurso da Polícia Militar que eu fiz, que foi anulado por fraude. Daí depois, em 2018, eu perdi meu pai de uma forma bem trágica. Ele foi assassinado e eu tive muita dificuldade naquele ano ali para estudar. Mas também foi uma coisa que me motivou a dar o máximo de mim para alcançar os objetivos que eu tinha traçado, né, para a minha vida. Mas
foi um ano que foi bastante difícil para mim, principalmente depois que eu fui aprovado em 5º lugar no concurso e fui reprovado no psicotécnico, que era a última fase do concurso, né? Então, foi bem difícil retomar os estudos a partir daí. Mas na vida é assim, né? Então, perseverei e, no fim, consegui um cargo que, para mim, é o que vai me satisfazer muito mais plenamente, né? Não, o concurseiro ele tem que estar preparado para essas dificuldades que acontecem e saber que existem obstáculos, que existem imprevistos, que nem aconteceu da reprovação no psicotécnico, que pode acontecer com todo mundo e a gente tem que ter resiliência ali para continuar, né? E como foi a sua preparação para o TAF? Bom, eu já tinha um certo preparo físico, eu pratico atividade física, até durante todo o meu tempo de exército praticava muito atividade física. Porém, a natação eu tive que dar um gás ali, fiz algumas aulas ali durante o mês que antecedeu o TAF, e até com um profissional lá em Florianópolis, o Gustavo, que me ajudou muito na minha preparação, melhorei bastante minha técnica de nado e consegui ficar muito bem assim no TAF, fiz os índices máximos ali, foi tranquilo para mim. Bom, e como foi a tua preparação para a prova oral? Bom, para a prova oral é uma preparação totalmente diferente, né? Bem peculiar. Então, ela é mais voltada para a questão comportamental, as arguições que são feitas, né? Então, é um treino bem diferente, porque o conteúdo o candidato ele adquire durante o período de estudo até para a prova objetiva e discursiva, né? E a preparação para a oral ela é mais voltada para as técnicas, né? As técnicas de exposição. E até o Estratégia me ajudou bastante com isso, com o curso de prova oral que foi feito. Foi essencial para a fase, né? Bom, e como é que foi sua estratégia de prova? Você disse que fez simulados, que se preparou durante um tempo, como se fosse o dia da prova. E no dia da prova, qual foi a estratégia que tu usou? Tu começou por alguma matéria em específico? Tu deixou algumas questões em branco? Como é que foi? Então, eu segui a ordem normal dos assuntos na prova. E eu fui para a prova com a mentalidade de deixar no máximo 15 questões, 10 a 15 questões em branco. Acabei deixando só 6, fiz uma pontuação líquida de 98. E as questões que eu não tinha tanta certeza, eu fazia uma ponderação. A questão, se eu tivesse mais de 50% de certeza, daí eu marcaria a questão. Mas foram poucas questões que eu acabei fazendo isso aí. Pois é, tu disse que tinha preparado para deixar 15 questões em branco, então tu se sentiu bem preparado no dia da prova. Sim, sim, foi uma prova que, assim, eu julgo assim que veio para mim, porque foi uma prova muito jurisprudencial, eu tinha focado muito nessa parte nos meus estudos. E essa parte da jurisprudência, às vezes tem muito candidato que deixa de lado e é uma parte muito importante, tanto da lei seca quanto da jurisprudência, né? Com e como certeza. tu fazia para estudar essa parte, que é uma parte meio maçante, uma parte bem cansativa de estudar, né? Tá, então jurisprudência, eu estudava todo dia, meu primeiro período de estudos, em torno de 1 hora, era a leitura de jurisprudência. Então, fazia a leitura de informativos, tanto do STF quanto do STJ. E, ao longo do estudo das matérias, eu buscava jurisprudência relacionada ao assunto também para complementar o estudo daquelas matérias. E como foi sua preparação para a peça prática? Bom, a peça prática é uma preparação peculiar, exige muito treino, né? Então, as peças de delegado de polícia têm uma quantidade bem grande de peças que poderiam cair na prova, né? Eu estudei inicialmente aquelas com maior probabilidade de cair, que são os pedidos de prisão, né? Tanto preventiva quanto temporária. E depois eu comecei a elaborar mais, daí comecei a estudar interceptações telefônicas, como caiu na prova também a questão da infiltração virtual de agentes pelos crimes do ECA, né? Então, eu comecei pelo básico e depois fui avançando para as peças mais avançadas, né? E, inclusive, para uma prova que cobra discursiva junto com a objetiva, essa preparação ela tem que ser feita em conjunto. Então, o candidato não pode deixar para estudar as peças na véspera da prova, né? É uma preparação que exige longo prazo também. Bom, e para finalizar, o
que mensagem que você deixa para as pessoas que estão estudando, tentando a sua vaga, lutando por uma vaguinha no concurso público? Então, o recado que eu poderia passar para vocês é que não desistam dos seus sonhos, façam o sacrifício que precisa ser feito para alcançá-los e perseverem, perseverem porque vai valer a pena no final. Isso aí vai ser a carreira de vocês, é um investimento que vai dar muito retorno. Obrigada, Matheus, por ter vindo aqui no Estratégia Concursos, dar essa tua entrevista e contar um pouco da tua história. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. E para você que quer saber mais sobre o mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Muito obrigada e até mais!